querida, seja bem-vinda então a mais um devocional sobre o livro de Salmos. Essa inspiração que temos tido através do salmista, e hoje nós vamos falar sobre o tema Coisas do Coração. Em algumas passagens, o salmista ele expressou um desejo profundo de manter um coração alinhado, né? As impressões, as sensações que o coração traz, no sentido de coração, sentimento, né? Então ele expôs essa vulnerabilidade dele diante do Senhor, porque nós não podemos esconder nada do Senhor. O Senhor ele é aquele que é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, mas ele também está presente em todos os lugares. Ele é um Deus tão grande e poderoso e ao mesmo tempo tão particular e individual. E o Senhor, sim, ele se preocupa, se eu posso chamar assim, ou ele se envolve com as questões do nosso coração, com os questionamentos que podemos passar. E é certo que existe um lugar seguro, uma posição diante de Deus correta, quando essas agitações ou quando coisas abatem ou entrem em contato com o nosso coração, a ponto de mover sentimentos, a ponto de nos levar a uma condição de vulnerabilidade, como o salmista se encontrou. Mas existe uma posição diante do Senhor que cada filho deve tomar, para que possa desfrutar de um guiar, possa desfrutar de um tratar de Deus que vai trazer saúde e equilíbrio para a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nos números de Salmos de 51 a 60. Nós vamos pegar alguns versos e vamos ser inspiradas. E eu quero te convidar a realmente abrir o seu coração, porque a palavra de Deus ela não é algo comum, ela não é um conhecimento apenas bonito, mas ela é um conhecimento transformador. Ela é vida para o nosso coração. E nós vamos agora falar sobre quando o salmista, ali em Salmos 51, ele falou e ele desejou: Deus, cria em mim um coração puro. Ele se expôs ao Senhor porque realmente nesse mundo nós estamos expostos a tantas coisas maldosas, a tantas coisas que já foram contaminadas, né? Eu falava essa semana com o meu filho até mesmo doenças que foram adquiridas há anos, poucos anos, e evoluíram tão rápido como câncer e outras doenças. E hoje nós vimos isso tão comum, infelizmente, no nosso meio, na nossa sociedade. Mas coisas que foram adquiridas por causa de misturas, de coisas impuras que foram surgindo tanto na alimentação como também na nossa consciência quanto sociedade. Conceitos completamente fora da palavra, né, de identidade, de realmente papéis de homem e mulher, criação de filhos, filhos que se voltam contra pais e não reconhecem honra e autoridade. Então, realmente, essas situações, esses princípios, essas substâncias que trazem dano, que mancham, que tiram a pureza, elas estão vindo com tudo. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos nos voltar para a pureza. A palavra de Deus fala que nós devemos ser excelente para o bem e inocente para o mal. Existe uma posição para cada filho, que é manter o seu coração puro diante do Senhor. Se existe alguma maldade, se existe algum falatório ou algum tipo de julgamento, que não seja a partir de nós e que não seja conosco. Quando essas situações chegarem até nós, nós devemos ter uma posição de nos manter puro, de falar para o Senhor: Pai, nesse momento me ajuda, eu quero me manter no Senhor, eu não quero ser contaminado por essas coisas. E muitas vezes essas coisas, elas chegam muito pequenas, aparentemente. E a gente costuma até usar a expressão, né? Ah, isso não dá nada. O meu marido costuma dizer que no inferno, né, não se assuste, mas vai ter uma ala que vai ser só dos que não deu nada. Porque a gente vai deixando coisinhas pequenas entrar, como se não causassem nada. Mas essas coisas pequenas são aquelas sujeirinhas que vão para baixo do tapete. E quando a gente tira o tapete para fazer uma limpeza, tem muito mais do que uma sujeirinha, tem muita sujeira, porque ela vai acumulando e ficando grande. Então precisamos fazer mesmo uma limpeza diariamente no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos, para que possamos nos manter puros diante do Senhor. E aqui eu quero também trazer esse entendimento, porque a palavra de Deus ela também se refere a coração, no sentido de espírito, não somente no coração, que nós entendemos mais, né, nos dias de hoje, no sentido de sentimentos, de emoções.
Mas a palavra de Deus, em alguns momentos, ela traz esse sentido de coração como o espírito humano do homem. Nós sabemos que nós somos seres em 3 dimensões, né? Somos triunos, se eu posso dizer assim, como o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma pessoa só. E nós somos um espírito. Somos filhos de Deus, então somos um espírito como Ele é. Antes de sermos filhos, quando não aceitamos Jesus, temos um espírito morto, separado de Deus. Mas quando recebemos a Cristo, nós nascemos de Deus, como fala em João 3, e somos um espírito como Ele é. E esse espírito, como Ele é o nosso ser eterno. E ele também é chamado, em alguns momentos na Bíblia, de espírito, é chamado de coração. E aqui no texto de Ezequiel, capítulo 36, nós vamos ler isso, quando o espírito humano é chamado de coração. Mas antes disso, eu quero que você vá comigo para Salmos, número 51. E nós vamos ver essa oração que o salmista fez e que hoje é muito conhecida. Mas nós também precisamos trazer um entendimento que os sentimentos, a nossa alma, a nossa mente, a nossa psique, ela precisa ser renovada todos os dias. Nós precisamos sim sondar, tirar as sujeirinhas. Mas o coração, no sentido espírito humano, que foi recriado em Deus, é como Deus é, e Ele é santo. Ele está pronto porque Ele tem a natureza de Deus. Então nós precisamos entender e fazer essa divisão para que possamos agir como a palavra nos orienta. Eu quero ler com você aqui, a partir do verso 10, quando o salmista faz essa oração, esse pedido veemente, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável, ou em algumas versões, inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, me deixa permanecer na sua presença e que o Espírito Santo possa morar dentro de mim. Torna e dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, que eu possa escolher por você e receber a sua salvação. E aqui para mim é algo tão claro que hoje já foi feito, já foi consumado em Jesus Cristo. Como é lindo ver o salmista com esse coração tão cheio de Deus, né? De fato, a maior parte dos salmos foi escrito por Davi e ele foi julgado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. E aqui ele vislumbra algo que hoje nós podemos viver, porque hoje sim, nós temos esse espírito recriado em Deus, puro e santo, que é a casa do Espírito Santo de Deus que hoje mora e habita em nós. Nós não precisamos e nem podemos sair da sua presença. Vivemos na presença porque ele mora em nós. E aqui, como ele falou, um espírito voluntário. Hoje nós decidimos acolher a salvação que já foi conquistada em Cristo Jesus. E essa salvação tem nela o pacote, a alegria que o salmista pediu naquele momento a Deus. Então, tudo que o salmista pediu aqui, o Senhor, em Jesus Cristo, já nos concedeu. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, esse profeta, ele também vai declarar aquilo que hoje já aconteceu. No verso 26, ele fala: eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Olha o que é isso, se não é o cumprimento, né? Uma profecia de que ia se cumprir aquele pedido de Davi. Lá em Salmo 51, um espírito, um coração novo e que vai ser a habitação do Espírito de Deus. Tirarei o coração de pedra do vosso interior e vos darei um coração de carne, no sentido um coração morto, duro, endurecido para as coisas de Deus, mas agora um coração maleável, um coração puro, que é moldado por Deus. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os praticareis. Ou seja, essa nova casa, esse novo coração, ele cabe certinho o Espírito Santo dentro. Então, aquilo que o salmista orou
o profeta já declarou que iria acontecer. E em Cristo nós sabemos que ele conquistou grande salvação para nós. E lá em Atos ele derramou o seu Espírito Santo. E agora todo aquele que nasce de novo tem um novo coração, um novo espírito, que é a casa, a habitação do Espírito de Deus. E sabe, somente nessa condição nós podemos manter essa vida em pureza, em inocência, manter os nossos sentimentos e a nossa mente alinhada, puros como Deus nos fez para ser. Então, aquilo que o salmista pediu e desejou, hoje nós temos condições, não somente de viver por esse Espírito Santo, mas de todos os dias limpar a nossa mente, limpar os nossos sentimentos e as nossas emoções e trazer eles em linha com a palavra de Deus. Se existe alguém que você já falou assim, eu não bato com aquela pessoa, eu não consigo falar com aquela pessoa, não posso nem olhar ela. Sabe, é você agora que limpa os seus pensamentos e diz, eu posso ver coisas boas naquela pessoa. E você pode olhar o que é bom e ser inocente porque é ruim. Abençoar, orar, porque a palavra de Deus nos orienta. Ame os seus inimigos, ore por eles. Esse é o posicionamento que Deus espera de cada filho. Em algum momento também, aqui no livro de Salmos, o nosso querido salmista, ele vai falar sobre um coração que foi traído por pessoas de perto. E aqui trazendo de novo o coração no sentido sentimentos, no sentido emoções, ele vai trazer esse sentimento de traição, a gente costuma usar a expressão levar aquela facada pelas costas, né? Às vezes de pessoas que estão passando a mão, mas estão cravando uma traição, falando de você, conspirando coisas contra você. Mas sabe, nós não nascemos de novo para nos justificar. Nós temos um advogado, um justo juiz e um advogado que nos representa. E o nosso papel é manter o nosso coração limpo, é não tentar agarrar essas lutas que não são nossas, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é nas regiões celestiais, é lá que nós oramos, é lá que nós lançamos diante do Senhor, é lá que nós declaramos, Pai, essa guerra não é minha, essa vida é do Senhor, eu declaro que o Senhor vai conduzir, que vai cair em si, que vai se consertar, eu declaro o Senhor lidando com ela, para que elas possam realmente se acordar para a Tua palavra. E é assim que a nossa luta, queridos, a nossa luta não é contra as pessoas, e além de tudo, é para guardar o nosso coração, sabe? A gente não pode cometer esse erro de guardar uma mágoa, um rancor por uma traição, por uma decepção, achando que a gente vai estar ferindo o outro, porque nós estamos acumulando sujeiras no nosso coração, e isso vai tornar a nossa caminhada pesada, sabe? Uma caminhada ruim, que a gente vai ter que se arrastar, igual quando a gente segura um peso que a gente não consegue suportar. Sabe, no momento a gente estava lá em casa fazendo umas arrumações e eu fui tentar pegar um saco de cimento, pensa. E eu fiquei com aquilo dali e tentei, mas eu me arrastava com aquilo dali porque era muito pesado. E eu não conseguia, eu não tinha estrutura para carregar aquilo. Aquilo me fez eu me atrasar nas minhas tarefas, fez eu ficar arrastando em vez de caminhar rápido como eu gostaria. Fez eu perder a minha agilidade para prosseguir, para avançar. E carregar mágoas, pesos, isso vai fazer com que a nossa caminhada, a nossa corrida na carreira que nos está proposta, para o nosso alvo, que é Jesus, se torne lenta, arrastada, pesada. E esse não é o desejo de Deus. Então vamos limpar o nosso coração, vamos entregar essas situações a Deus, porque Ele pode cuidar de nós. E aqui o salmista falou no Salmo 55, a respeito disso, eu quero ler com você. Sobre traições de pessoas de perto. E sabe que o diabo, ele é muito astuto. Pessoas de longe, que quase a gente não conhece, muitas vezes falam coisas de nós, fazem algo para nós, a gente não sente tanto. Mas quando pessoas de perto fazem isso significa muito mais. E os nossos sentimentos, eles ligam um alerta, porque eles foram feridos de verdade. E aqui o salmista, a partir do verso 12, no Salmo 55, fala: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o terei suportado. Nem era o que me odeia que se engrandecia contra mim, porque me teria escondido dele.
mas era tu, meu colega, meu companheiro e amigo chegado. Partilhávamos momentos agradáveis e íamos com a multidão à casa de Deus. Aqui o salmista falou sobre alguém muito próximo, companheiro, que tinha momentos agradáveis. E sabe, em algum momento, eu creio que você deve ter passado por alguma situação como essa, de pessoas preferirem uma outra condição, um outro lugar, uma outra pessoa, estar em um outro ambiente ou com outras pessoas. E você se sentia assim, poxa, mas eu estava tão junto com aquela pessoa, eu me envolvi tanto, eu me doei tanto. E agora que eu mais preciso, ou e agora aquela pessoa não está mais comigo, preferiu outras coisas. Eu quero te dizer, aquela pessoa ela é antes de sua, de Deus. Então aqui como salmista, ele passou por isso, mas ele venceu. Nós também vamos vencer, tá tudo bem. Faz parte da caminhada, não agarre batalhas que não são suas. Essa batalha não é sua. Amém? Lance isso sobre o Senhor, limpe o seu coração e prossiga para aqueles que querem estar do seu lado, para aqueles que estão dependendo do seu amor, da sua ajuda. Olhe para esses. Não deixe seus olhos se voltarem para o que não está acontecendo, para o que não está dando certo, para o que não foi como você gostaria. Volte os seus olhos para aquilo que é bom, para aquelas pessoas que estão desejando estar com você, ouvir de você, caminhar com você. Amém? E depois o salmista ele também vai falar aqui o que aconteceu. Ele colocou aquela situação diante do Senhor e no verso 17 ele disse: de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, ore ao Senhor, lance ao Senhor essas coisas, porque ele está te ouvindo. E em paz livrará minha alma dos que me perseguem, de modo que ninguém chegue perto de mim, pois são muitos contra mim. Oh, aleluia! É Deus quem vai te livrar, é Deus quem vai te proporcionar um caminho seguro. E o terceiro coração que eu quero falar é o coração abatido. Abatido vem daquela sensação, né? Aquele que foi golpeado e tá assim enfraquecido, machucado, às vezes prostrado, cansado. Então, muitas vezes a gente faz uma corrida, a gente dá aquele spinning, né, que fala aquela aceleração, aquela largada, e daqui a pouco assim, o abatimento chega. E o entusiasmo e a empolgação vão embora e fica a decisão de fazer o que deve ser feito. Então, talvez o seu coração está se sentindo dessa forma hoje. Os seus sentimentos estão abatidos, sem aquele gás, aquela empolgação para continuar. Mas sabe, eu escutei essa semana uma palavra que falou muito comigo e ele trouxe esse exemplo, né? Em uma maratona longa, e a nossa jornada é longa. O chamado e o propósito de Deus para nós não vai acontecer em um dia ou uma semana. Uma jornada, uma maratona mais longa, a gente não vai poder sair a 1000 e continuar sempre nesse pique. Vai ter momentos que aquele corredor ali ou aquele atleta, ele vai ter que diminuir um pouco a velocidade para chegar até o final. Então talvez hoje você diminua um pouco a velocidade, mas eu quero te dizer, não pare. Continue, ainda que a marcha diminua um pouco. O seu lugar é de perseverança, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Hebreus vai nos ensinar sobre isso. Deus se alegra com aqueles que seguem, que em fé podem seguir a sua jornada e eles não retrocedem, eles não olham para trás, mas eles seguem, ainda que diminuam a velocidade. Calma, a estação é essa, amém, persevere. Logo você vai poder aumentar a velocidade, de novo correr mais rápido. Amém? O salmista, ele se sentiu assim também. Lá no Salmo 61, ele vai falar sobre isso. E eu acho tão linda a forma que o salmista ele era tão transparente para o Senhor. Ele colocava diante de Deus as suas vulnerabilidades. E sabe, mulher, eu quero falar isso com você. Nós precisamos ter uma postura de fé diante do mundo, diante das adversidades. Mas diante de Deus, nós somos filhas e Ele conhece as nossas vulnerabilidades. Então, exponha, coloque seu coração diante do Senhor e deixa que Ele lhe fortaleça, que Ele afirme para você que Ele está com você e a força dele é suficiente para te levantar deste lugar
de apatia, de coração abatido, sentimentos talvez se derretendo ou enfraquecidos. Ele pode te levantar. Então não esconda nada de Deus, porque tudo é visto aos olhos do Senhor. E aqui o salmista falou no número 61, nos versos 2 e 4. Gente, tá tão frio que o dedo tá duro aqui, não consegue nem folhear. Você tá com frio aí? Aqui tá bem frio, viu? Olha aqui a roupa, ó, isso que eu tirei um pouco. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Sim, uma rocha que é muito mais alta para mim. Pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, e me abrigarei no esconderijo das tuas asas. Aleluia, habitarei na tua presença, no teu tabernáculo para sempre, e me abrigarei no esconderijo das tuas asas. Sabe, aqui ele começa falando, eu clamo a ti, eu oro a ti, porque o meu coração está abatido. E sabe o que o Senhor faz? Ele te coloca em um lugar seguro, sobre uma rocha. Você está firmado em algo que não é abalável, um lugar seguro. Ele firma os pés, mas ele também te protege. Como um abrigo, você está escondida nas suas asas. É como se Deus fosse essa proteção completa. Ele nos dá uma rocha de sustentação e Ele é o nosso abrigo, a nossa proteção pelas suas asas. É maravilhoso estar diante do Senhor e nesse momento onde nosso coração está abatido, nós não vamos nos entregar a isso, mas nós vamos ficar ali protegidas. Quando oramos, quando buscamos a Deus, Ele vem e Ele nos protege, à sombra das suas asas existe proteção e existe firmeza para os nossos pés, mesmo em momentos difíceis, porque Ele nos sustenta sobre uma rocha que é inabalável. Mulher, coloque seu coração diante do Senhor, coloque seus pensamentos, se eles estão agitados, desistir, me sinto fraca, confusa, lance diante do Senhor, como o salmista fez, e desfrute de segurança e proteção, porque só Deus pode te dar isso e te encontrar nesse lugar. Aleluia! Sabe, nós estamos em uma estação de muito frio aqui. E algumas vezes é muito triste quando passamos na rua e vimos pessoas que não têm um abrigo. Eles estão no frio, muitas vezes, em lugares abertos, né? Aqui na nossa cidade, graças a Deus, temos poucas pessoas nessa condição. Mas em cidades grandes, nós vimos muito nas ruas, no frio. E corta o coração mesmo, sabe? Aquele frio que a gente quer estar embaixo da coberta, quentinha, né? Debaixo do teto da nossa casa, nos protegendo dos ventos, do frio, da neblina que nós sofremos aqui. É tão triste uma pessoa que não tem um abrigo, uma proteção, porque ela está exposta às coisas externas. O frio pega aquela pessoa, a neblina vai atacar aquela pessoa, porque ela está desprotegida. Não se coloque numa posição como essa, mulher. Tenha um coração rendido e obediente ao Senhor. Vá ao Senhor, porque Ele é o teu socorro. Não procure em outras pessoas ou em outras coisas algo que somente Deus pode te dar. Ele é o seu abrigo seguro. Nele você está protegida, debaixo de suas asas. Aleluia! E eu quero encerrar falando para você aqui em Salmos 60, um salmo antes, né, no verso 12. E eu quero te encorajar, porque eu sei que você pegou essa palavra e você vai manter o seu coração puro, inocente para aquilo que é mal. Você vai liberar o seu coração de pesos, de traição, de mágoa, de raízes de amargura. E também você vai manter o seu coração fortalecido e protegido. Porque um coração abatido, ele precisa ir até a Deus e trocar. E vir para um coração fortalecido no Senhor. Então eu sei que você vai passar por essa fase e você vai poder desfrutar da força que Deus tem para você e fazer grandes coisas que glorifiquem o nome do seu Deus.
porque aquela mulher destemida, que mantém o seu coração no Senhor, é uma mulher que fará grandes proezas para a glória de Deus. E o salmista aqui falou no verso 12 do Salmo 60, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará nossos inimigos. Eu não sei se o seu inimigo hoje é desânimo, é traição, é agitação, é ansiedade, é alguma doença. Eu não sei qual é o nome do seu inimigo, mas em Deus você vai pisar esse inimigo e vai fazer grandes proezas destemida para a glória do seu Deus. Amém? Eu creio nisso. Vamos juntos com essa fé, com o nosso coração guardado e protegido pelo nosso Deus. Eu amo você, que você viva praticando e desfrutando da palavra de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, compartilha e até a próxima.